Vasco da Gama foi um navegador e explorador português que se destacou pela descoberta do caminho marítimo para a Índia em 1498. Essa empreitada foi uma das viagens mais importantes na época das grandes navegações, o que resultou no domínio das rotas comerciais pelos portugueses. Mas, para compreendermos melhor essa história, temos que voltar um pouco no tempo. Vasco da Gama nasceu por volta de 1469 em Sines, na costa sudoeste de Portugal. É bem provável que ele nasceu numa casa perto da igreja de Nossa Senhora das Salvas de Sines. Sines era um dos portos em Alentejana, possuindo uma pequena povoação habitada por pescadores. Vasco da Gama era filho de Estevão da Gama, que em 1460 foi um cavaleiro da casa do Duque Fernando de Portugal e mestre da Ordem de Cristo. Vasco da Gama, porém, vinha de uma linhagem familiar nobre e bem abastada. Seu pai, que era um importante navegador experiente, após a sua morte, Dom João II resolveu colocar Vasco da Gama em seu lugar. A história conta que possivelmente Vasco da Gama estudou navegação na cidade de Évora, além de estudar matemática e também astronomia. Em 1492, João II de Portugal enviou Vasco da Gama ao porto de Setúbal, ao sul de Lisboa e Algarve, com o intuito de capturar navios franceses em retaliação por depredações feitas em tempo de paz contra a navegação portuguesa. De acordo com os registros históricos, Vasco da Gama cumpriu sua missão com bastante rapidez e precisão. Em 1497, Vasco da Gama partiu em uma expedição a mando do rei Manuel I e financiada pelo banqueiro florentino Girolamo Cernigi. A expedição de Vasco da Gama contava com cerca de 170 homens, distribuídos por 4 embarcações, entre eles marinheiros, soldados e religiosos. A expedição partiu de Lisboa, acompanhada por Bartolomeu Dias, seguindo a rota já experimentada pelos anteriores exploradores ao longo da costa da África, através de Tenerife e do arquipélago de Cabo Verde. Após atingir a costa da atual Serra Leoa, Vasco da Gama desviou-se para o sul em mar aberto, cruzando a linha do Equador, em demanda dos ventos vindos do oeste do Atlântico Sul. A manobra de volta do mar foi bem sucedida, e em 4 de novembro de 1497, a expedição atingiu novamente o litoral africano. Após 3 meses, no navio, Vasco da Gama e sua expedição já tinha navegado mais de 6.000 quilômetros de mar aberto, a viagem mais longa até então realizada em alto mar. Em 16 de dezembro, a frota de navios, após ultrapassarem o chamado Rio do Infante, na atual África do Sul, continuaram a navegar. Em 2 de março de 1498, completando o contorno da costa africana, a armada chegou à costa de Moçambique, após fortes tempestades e de Vasco da Gama ter rigidamente sufocado uma revolta em alto mar. Em Moçambique, Vasco da Gama e sua tripulação encontraram os primeiros mercadores indianos. Inicialmente, eles foram bem recebidos pelo sultão, que acabou se confundindo com muçulmanos. Porém, a história conta que eles ficaram bem temerosos com a população, devido a uma possível represália por conta deles serem cristãos. E após uma série de mal-entendidos, eles foram forçados por uma multidão hostil a fugirem imediatamente de Moçambique. Então, eles decidiram zarpar do porto, disparando os seus canhões contra a cidade hostil. Alcançando a costa da atual Quênia, a expedição saqueou navios mercantes árabes.
Em fevereiro de 1498, eles seguiram para o norte e desembarcaram no porto de Melinde, aonde foram bem recebidos pelo sultão, que lhes forneceu um piloto árabe, conhecedor do Oceano Índico. Esse conhecimento contribuiu para guiar a expedição até Calicut, na costa sudoeste da Índia. No dia 20 de maio de 1498, ao chegar em Calicut, na Índia, a expedição alcançou êxito, estabelecendo a Rota do Cabo e aberto o caminho marítimo dos europeus para a Índia. Ao chegar à Índia, Vasco da Gama e sua tripulação, ao avistarem os deuses hindus, pensaram se tratar de santos cristãos e durante muito tempo os chamavam de cristãos da Índia. A história conta que as negociações com o governador local Samorim de Calicut foram bem difíceis. Os esforços de Vasco da Gama para obter condições comerciais favoráveis foram bem dificultadas pelo Samorim, devido à diferença de culturas e pelo baixo valor de suas mercadorias. As mercadorias apresentadas pelos portugueses mostraram-se insuficientes para impressionar o Samorim, em comparação com os bens de valor comercializados na Índia. Então os portugueses acabaram vendendo suas mercadorias por um preço bem menor, para poderem comprar pequenas quantidades de especiarias e joias para levar para o reino de Portugal. Porém, o Samorim acabou agradando-se quando leu as cartas do rei português Manuel I, e Vasco da Gama conseguiu obter uma carta de concessão que dava direitos para comerciar, mas ele acabou partindo sem avisar o Samorim, após ele e seu chefe da marinha insistirem para que Vasco da Gama deixasse todos os bens como garantias do acordo. Em vista disso, ele retornou para o reino português em 29 de agosto de 1498. A viagem de volta durou 132 dias, tendo as embarcações aportadas em Melinde. Nesta viagem, metade da tripulação de Vasco da Gama acabou morrendo, e outras foram atingidas por uma doença conhecida como escorbuto. Vasco da Gama regressou a Portugal em setembro de 1499. A história conta que seu irmão, infelizmente, acabou falecendo. Ao retornar, ele foi recompensado como homem que finalizou um plano que levou cerca de 80 anos para se cumprir, e recebeu o título de Almirante-Mor dos Mares da Índia. Em 1502, Vasco da Gama volta às Índias com 20 embarcações. Chegando lá, eles lutam e por fim fazem alianças com os reis de Coxim e Cananor. Além disso, ele conseguiu estabelecer feitorias e entrepostos comerciais na África e na Índia. Em 1503, Vasco da Gama retorna para Portugal com os navios carregados de especiarias, joias e tecidos. Em reconhecimento aos seus grandes feitos, ele recebeu os títulos de Conde da Vidigueira em 1519 pelo rei Dom Manuel I e Vice-Rei da Índia, um título concedido por Dom João III no ano de 1524. Em 1524, no mesmo ano, ele realizou a terceira viagem na Índia, porém logo contraiu malária e acabou morrendo. Seus restos mortais foram enviados para Portugal e atualmente se encontram no Mosteiro dos Jerônimos, em Lisboa.